que tem esse casadinho, né? Estamos de volta aí, tubarões. Temos uma pergunta. Diga lá. Do Guilherme Guini? Era o nome de alguém? Vocês conseguem me ajudar? Guilherme Guini? Não, não era o Guilherme Guini. É, tudo bem. Eu até tenho que, como o áudio não chega, eu tenho que repetir a pergunta. Na hora que a gente conseguir, eu repito a pergunta aqui e já respondo tranquilamente. Pode ser que eu tenha falado alguma coisa aí, meu sotaquês carioca, e passou voado, né? Olha, quando é manezinho mesmo, lá na T-Roots total, eu demoro para entender às vezes também, hein? Eu demoro. E falando rápido, então. Aí eu descobri que tem um bloco chamado Onodi. Quer dizer, eu já sabia do bloco, mas aí passou na televisão o porquê do Onodi, né? Eu falei, não, sério, isso é maravilhoso. Eu adoro essas histórias. Histórias locais, assim, né? Bom, o Vargas conseguiu colocar de novo o poder no governo federal e desarticulou essa galera aqui. Só que vejam, essa galera não gosta de ser desarticulada, né? Então começa a trabalhar de novo para poder tomar o poder. Bom, o Vargas, gente, é verdade essa história. Tem um filme do Getúlio Vargas, um filme, tem vários, né? Mas tem um filme que é o mais recente, eu acho, que é o Tony Ramos, que faz o Getúlio, filmão. É legal como curiosidade, tem um pouco dessa questão dele ser um homem forte e tal, mas para a administração pública não tem tanta relevância o filme, a não ser pelo fato dele ser um grande estatutário e tal, que ele protege o Estado, enfim. Porque fala dos últimos dias, né, dele, né? E no cinema, eu, minha mãe, minha tia e meu tio assistindo o filme. E de repente ele pega a arma e se mata. A moça da frente, que já tinha falado algumas besteiras durante o filme, disse: "Ah, não acredito que ele se matou." Isso é igual ao negócio da Sexta-feira Santa que está rolando no WhatsApp. Vocês já viram essa? Sexta-feira Santa desse ano cai na sexta? Olha, ano passado caiu. Mas dá uma olhadinha. Talvez seja no sábado a Sexta-feira Santa esse ano. Mas fica atenta, porque domingo, acho que domingo de Páscoa vai cair na terça. Isso é sensacional, porque da onde saiu essa pessoa, né? Sim, o Vargas... A gente olhou um para a cara do outro assim e falou assim, não pode, né? Não existe isso. Mas existe. Ela estava horrorizada. Talvez achou até que o Tony Ramos se matou, né? De repente, numa dessa, né? Então, como assim o Tony Ramos morreu? Gostava dele. Bom, o Getúlio ele foi eliminado depois de muitos anos à frente, por causa dos interesses das elites locais e também porque as disfunções da burocracia começaram a aparecer no seu governo. E ele não conhecia também outra coisa, né? Ele destituiu o Congresso, ele rasgou a Constituição, ele fez o diabo para manter as ideologias. Só que a burocracia também chegou um momento que ela vai perdendo força. E ele era um representante dela aqui no Brasil. O que acontece que depois que ele perdeu o apoio da sociedade, da igreja, da elite e da população, velho, vou morrer mesmo, né? Vou entrar para a história.
Dia seguinte, todo mundo estava se questionando, pô, o cara não era do mal aí, viu? Se matou porque só saiu daqui, né, morto. Entrou para a história realmente. Festa na floresta de novo. Ei, que beleza. Vargão morreu. É difícil encontrar um cara forte de novo. Bom, política de café com leite, política de elites. Coloca um cara lá, chamado... Vou puxar para cá. Aparece aqui? Aparece. Chamado Juscelino Kubitschek. O cara era boa praça. O cara não queria confusão com ninguém. Pessoal, história, tá? Tem uma coisa importante para você saber do Juscelino, e aí eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção. Resto, construção de conhecimento. A coisa mais importante da aula até agora é a primeira reforma administrativa do Getúlio Vargas, através da implantação da teoria da burocracia para combater corrupção, patrimonialismo e voltar o poder para o governo federal. Agora não está mais no poder da elite. Juscelino vai surfando essa onda. Em 1946 tem uma Constituição chamada Trem da Alegria. Que ele... Bicho, faz aí. Não quero confusão com ninguém. Eu quero fazer desenvolvimento do Brasil. Eu quero 50 anos em 5. Eu quero industrializar isso aqui. Ele tinha metas. Ele levou a capital para Brasília para estar mais no centro do país. Tirou do Rio de Janeiro. Ou seja, ele tinha uma outra visão mais empresarial, mas também voltada para o governo. Legal? Ele pode-se dizer assim que talvez seja um dos primeiros empreendedores governamentais, empreendedores públicos. Realmente as intenções eram boas. Então, ele não incomodou. Aí a bagunça instaurou total, né? Trem da Alegria chamado, que dentre outros favorecimentos políticos, ingressou uma galera como servidor público sem concurso. E a burocracia tem por padrão a meritocracia. Ou seja, o concurso público vem aqui. E aí o cara entra depois disso sem concurso. E entrou uma galera, tipo, cargo comissionado, virou servidor, e pronto, sem ter feito nada. E aí foi irmã, mãe, pai, parente, todo mundo. Por isso chamar Trem da Alegria. Parece em prova? Nunca vi. Mas é parte da história. O que aparece em prova é que o Juscelino, para não criar confusão com a galera da burocracia atendendo normas e leis, da administração direta, ou seja, dos ministérios, dos órgãos centrais do governo, ele fala o seguinte, cara, vou deixar essa galera cuidando, mas vou abrir uma igual, só que indireta, administração indireta. Vou dar autonomia financeira, vou dar as autarquias, vou criar, vai fazer a mesma coisa, só que esses caras vão trabalhar como eles sempre trabalharam para eles mesmos, para atender a norma, e os outros vão trabalhar para mim, para desenvolver o país. Pô, lógico que inchou a máquina pública, né? Bastante. Mas, ou seja, ele era um cara boa praça, não quero confusão com ninguém. Wagner Moura. Wagnerzão Moura, que fez o Juscelino naquela minissérie da Rede Globo. Representa bem, assim, o estilão dele. O que acontece? Isso aí é chamado de administração paralela. Isso aparece em concurso. Não sempre, não é toda hora, mas aparece. A administração paralela, justamente, e aparece, quando aparece, ela vem pedir isso nas provas, porque é um tipo de gestão
um tanto controverso, mas, de certa forma, buscando a eficácia, né? Buscando atingir resultados, atingir metas. Ele sabia que com aquela galera que ele contava, ele não ia atingir metas. Puxa, ele podia destituir, o cara era presidente, sim, tá, acabou, mudei todo mundo. Só que ele ia criar um problemão. E aí ele ia perder apoio político, e ele não queria isso. Então, não quero perder esse apoio e tal. Então ele cria. Essa galera que cuidava dessa administração indireta, essas autarquias que faziam a mesma coisa que os ministérios, eram dentro da meritocracia também, ou seja, eram pessoas com notório saber, que tinham conhecimento sobre o assunto o qual ele estava trabalhando. Então, ele elegia executivos. Isso aí foi chamado de ilhas de excelência. Ilhas de excelência são esses executivos que trabalhavam com ele, gente do setor privado, trabalhavam com ele em prol desse desenvolvimento do país. E ele atingiu, teve um boom do desenvolvimento, como as obras mesmo chamam, eu estou copiando aqui, é boom do desenvolvimento mesmo. Ou seja, teve um avanço de desenvolvimento no Brasil, econômico e industrial, muito grande na época do Juscelino. A prática que ele utilizou em termos de administração é um tanto controversa, porque ele inchou a máquina pública. Legal? Bacana. Bom, aí nós chegamos no regime militar, no golpe. E com o regime militar, depois de 2 anos, 3 anos do golpe, após passar a etapa controversa ali do militar se afirmar no poder, veio a segunda reforma administrativa no governo militar. E ela é chamada ela vem através do Decreto-Lei 200 de 1967. Olha que bacana. A partir da burocracia, não há mais o que se falar em combater a burocracia. Cuidado, porque isso é uma questão de prova relativamente fácil, mas se você não estudou, fica difícil saber. Durante a história do Brasil, em todas as reformas, vão se combater o patrimonialismo. O poder na mão das elites. Ou seja, burocracia, vargão, complicando a vida da galera aqui. Reforma administrativa da época da ditadura militar, decreto-lei, vai combater isso aqui. Combate à corrupção, combate ao patrimonialismo. Mas não é mais... Não é para combater a burocracia. Eles fazem essa confusão de propósito na prova. Não tem que eliminar a burocracia. Volto a dizer, a burocracia ela é amplamente utilizada pela administração privada, administração geral, quanto pela administração pública. Ela tem muita relevância e muita importância, essa teoria, e ainda é muito utilizada. O que você combate é a disfunção da burocracia. Então, aqui já existem projetos, programas de desburocratização. Ou seja, certos setores, certas atividades do Estado precisam ser menos burocráticas. Precisam ter alguns aspectos gerenciais, voltada para o resultado, para a eficácia, para o atingimento de metas, e não para entender um sistema normatizado e legal. Esse decreto-lei é importante saber, porque agora nós estamos aí com um ex-militar de carreira que muito provavelmente será candidato a presidente, e
tem tudo para cair vocês saberem que uma das 3 reformas, das grandes reformas administrativas, está no período militar. A busca é combater o patrimonialismo e a busca de desburocratizar serviços que necessitam de cumprimento de metas. A burocracia, os meios justificam os fins, ou seja, como você faz as coisas diz o que você vai atingir. Só que na prática isso não é bem assim. Então, surge as primeiras ideias de administração gerencial. Surge as primeiras práticas de administração gerencial. E o que é a administração gerencial? É os fins justificam os meios. Isso faz uma confusão danada na cabeça, tubarões. Você está lá nadando, que o tubarão nada assim e o peixe assim. Não, tubarão é peixe. Aprendi no Nemo, procurando Nemo. O peixe, a cauda é assim. E o mamífero, a baleia, o golfinho, a cauda é assim. Estou errado? Mas acho que é. Você viu? Se a cauda é assim, é peixe. Se a cauda é assim, como a da baleia, da orca, do golfinho, e tem o peixe boi, acho que é mamífero, eles chamam de peixe. Mas olha, isso aqui dá uma confusão danada, porque eles botam isso nas provas e eles não botam junto. Ele vai dizer assim, sobre a administração burocrática, os fins justificam os meios. Os meios justificam os fins. Como você faz é que justifica atingir tal resultado. A administração gerencial muda esse paradigma. Os fins justificam os meios. Ou seja, primeiro você faz. Veja que já vem uma influência do Juscelino e os militares tentando desburocratizar serviços, ou o que estava relacionado ao desenvolvimento do país precisava ter cumprimento de metas. Não basta só atender um sistema de normas, não atender às leis. Você precisa atingir resultados, atingir metas, atingir objetivos. Por isso que aí os fins justificam os meios. Porque você foca no fim, e atingido tal meta, se aquilo fosse replicar, você vai trabalhar novamente o meio. Você vai trabalhar para fazer com menos recurso, gastando menos dinheiro, menos pessoas, e a gente volta a falar disso depois do intervalo. 15 minutos, é isso? Estamos de volta aí, 8h45.